Fala aí, pessoal, estamos aqui mais uma vez, como sempre, com a mesma, né? Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas técnicas de pintura do Photoshop que eu ando usando, que o Photoshop tem infinitas possibilidades de se pintar, né? Mas uma técnica assim que eu acho bem legal, que dá para você aproveitar vários recursos do Photoshop, é boa principalmente para quem está começando, porque você tem como separar em várias partes os processos da pintura, os três elementos, por exemplo, que eu comento, né, do tom do objeto, luz e sombra e reflexo, você tem como separar em layers. Então, se você não está acostumado com Photoshop, né, os layers ficam aqui do lado, você pode dar new layer aqui, no caso, nesse quadradinho aqui, e você gera novos layers. Por exemplo, aqui você clicando aqui, você gera novos layers, certo? Você pode criar quantos você quiser, eu acho. E os layers têm funções, certo? Aqui tem o modo do layer, aqui está em modo normal, mas você tem o mesmo modo dos brushes que tem ali, né? Normal, dissolve, darken, multiply, color burn, linear burn, darker color, lighten, screen e assim, etc. E os cambal A4. Você tem várias possibilidades de alterar a função desse layer, certo? Claro que cada necessidade, né, cada ocasião você vai precisar de uma delas, mas utilizando 3 dessas, ou 4 melhor, você pode fazer pintar de uma forma artística, no caso, né? Uma forma bem legal. Para quem usa pintura artística, né? Para quem quer fazer estudos no computador e assim por diante. Então, para o tom do objeto, você vai fazer um tom de cinza. E esse tom de cinza é no modo aqui de cor, né? Aqui em cima tem o modo de cor. Esse Photoshop é o CS6, certo? Não sei os outros. Provavelmente o CS5 acho que funciona com o mesmo padrão. Os demais eu já não sei. Então não me pergunte para quem mexe com os programas. E faça teste também se você tem, né? Porque não custa. Aqui no cantinho você tem o modo da palheta aqui. Tem o modo CMYK, Labs, não sei o que, Web Colors, blá blá blá, RGB, Gray Slider e assim por diante. No modo HSB, que é Hues, Saturation e Black, eu acho. HSB. É um modo bem interessante para trabalhar com isso aqui. Eu uso esse modo e uso o modo CMYK também. O modo CMYK é bom para você misturar as cores seguindo o padrão de cian, magenta, yellow, né, amarelo e K, que é o do preto também. Não sei por que é K, mas é K, certo? Então chega de enrolar. Por que você vai usar esse tom de cinza? Porque no modo overlay, que eu vou deixar a cor, o cinza ele é substituído, ele substitui a cor pela cor original. Se ele tiver mais escuro, ele vai deixar a cor escura. Se ele tiver mais claro, ele vai deixar a cor mais clara. Só para você ter uma base aqui, ó. Vou colocar o baldinho aqui. Vou preencher esse layer aqui, ó. Ele está no modo overlay, que fica aqui, certo? Esses dois layers aqui. Esse layer que está no modo overlay, ele tem que ficar acima de todos. Eu vou preencher. Não, também não dá pra fazer cagada. Eu preenchi com a cor branca aqui, né? Esqueci de trocar a cor. Overlay, vermelho. Daí o G. E agora sim. Ficou vermelho. A cor de baixo aqui é um cinza. Então por isso que ele ficou vermelho. Só que ele não fica um vermelho tão vivo quanto seria se não tivesse esse cinza aqui, quer ver? Ó? Esse seria o tom do vermelho original. Tá vendo que ele fica um pouquinho mais opaco. Mas isso aqui depois você corrige na hora de pintar com uma nova camada overlay, onde a cor precisar ser mais viva, você passa mais uma camada de cor naquele lugar onde precisa ser mais forte. Beleza? Então vou deixar aqui o cinza embaixo, vou apagar isso aqui, porque no modo Multiply você pode usar para fazer o sombreamento. Se você estiver usando a mesa digital, né, você pode ver o vídeo lá, a mesa digitalizadora lá.
que eu explico algumas coisas sobre como você usar as funções aqui dos pincéis, que eu sempre uso, né? Eu deixo o modo da pressão da caneta ativado e tal. Esse modo aqui, do Multiply, vou deixar o background ligado ali, ele só funciona, as cores, a cor branca ela vai ficar transparente. Tudo que ele tiver acima, a cor branca vai ficar transparente. Então, por exemplo, que eu vou apagar o layer aqui, ó, e vou passar um branco aqui. Tá vendo? Tá vendo que aqui é um branco, certo? Deixa eu desligar aqui para pintar mais rápido. Isso aqui é um branco. Porém, se eu ligar o layer de baixo, ele vai ficar cinza do mesmo jeito, o branco não aparece. Porque o modo Multiply, a escala do branco até o preto, ele fica transparente no branco, e conforme ele vai indo para o preto, ele vai ficando mais opaco até ficar preto. Então, se você quiser calcular só o sombreamento da tua cena, você pode vir aqui, deixa eu dar aqui. Deixa eu fazer o seguinte, aqui, preto, vamos pegar um outro tom aqui, outro aqui, outro aqui, fazer uma escala rápida aqui. A ferramenta do Alt aqui com o brush é bem importante, porque ela torna a pintura bem mais rápida. Então você aperta o Alt, pega a cor que já está ali. Tem gente que faz um layer de palheta e tal, né, de cores ali, para você já estar pegando as cores mais rápido. Depois eu posso ligar aqui o modo de pressão de volta e fazendo uma passagem de cor entre eles aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouco o tamanho do pincel. Ó, pega o tom mais escuro, põe sobre o mais claro, pega o mais claro, põe sobre o mais escuro. Desde que o layer de baixo esteja transparente, porque se eu ligar o layer de baixo, ele vai ficar assim. Certo? Onde é branco ele fica transparente, aparece a cor de baixo, e onde ele vai escurecendo, óbvio. Então eu desligo esse layer e me preocupo só com a passagem de cor do branco. Então vai usando o Alt, pega o tom que você precisa, usa o Alt, pega o tom que você precisa, usa o Alt, pega o tom que você precisa. E usando a pressão da caneta você tem uma facilidade muito maior de conseguir uma escala de cores mais perfeita, digamos assim. Certo? Então, para quem está começando e tem dificuldade em controlar o sombreamento, isso aqui vai facilitar bastante. Ó, dá para fazer, se você ficar encebando isso aqui, você faz uma passagem de cor. É óbvio que se for fazer uma passagem num layer plano assim, é mais fácil você usar o recurso do degradê lá. Tem um modo degradê, sei lá, que acho que é aquilo que você ele já faz automático. Eu não uso isso aí, porque eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco, uma forma 3D, então ele vai ficar complicado. Então aqui onde está branco, o meu background está desligado. Não vai fazer diferença se eu ligar ou não, porque ele é branco. Mas onde ele está branco ele vai ficar transparente. E onde ele vai escurecendo, ele vai escurecer o meu tom base aqui, que é esse cinza. Certo? Se eu ligar o overlay aqui, vermelho, ele vai ficar o vermelho com a passagem de cor para o escuro. Agora eu preciso do reflexo. Como que eu vou fazer reflexos com esse padrão aqui? O modo Lighten, ele já, mais ou menos ele já diz, ele só mostra o que é mais escuro do que os layers que estão abaixo. O que é mais claro, no caso. Eu tô ficando louco. Então ele só vai aparecer o que for mais claro do que os layers que estão abaixo. Por que isso é vantagem? Porque se eu fizer, digamos, um risco preto aqui, ó, deixa eu pegar, voltar aqui. Olha, ele não aparece. Ele tá no layer. Se eu colocar aqui no layer no modo normal, ó, tem um risco preto aqui, ó, certo? Mas se eu colocar no modo Lighten,
ele some porque ele não vai mostrar o que é mais escuro, ele só vai me mostrar o que é mais claro, certo? Então fica mais tranquilo de certa forma para você fazer os reflexos ali. Vou apagar essa desgraça aqui. Não, ele voltou ao modo layer. Layerzinho. Vou apagar aqui. Sumiu? Sumiu. Então beleza. Muito obrigado. Voltar no modo brush, já está no Lion. No Lighten. Lion. Lion. E aqui eu posso começar fazendo a parte mais clara. Então posso usar só o branco aqui, ó, se eu quiser. Só vai aparecer o que for mais claro do que o que está embaixo, certo? Se eu achar que está muito coisado, coisa do negócio aqui, passei demais com a cor, passei branco aqui onde não precisa, é só pegar um tom mais escuro e cobrir aqui, e pegando os tons mais escuros de baixo, que ele vai cobrir. Opa, agora escureci demais, então eu volto. E assim por diante, você tem uma... ele aumenta a sensibilidade da passagem de cor, certo? Então isso vai facilitar um pouco a vida. Depois de estar feita a passagem de cor, você liga o overlay aqui, que a função dele é manter, né, como eu disse, o claro, claro, escuro, escuro, e o cinza ele substitui pela cor que você tem overlay. Ele vai ficar dessa forma aqui. Se eu pegar no modo overlay aqui e pintar qualquer detalhe, se você tem um personagem, por exemplo, que está fazendo sombreamento e ele tem detalhes de cor no uniforme, alguma coisa assim, digamos que ele tem uma cor verde, eu passo aqui, ó, ele vai manter escuro e vai manter claro, certo? Qualquer cor que eu colocar aqui, ele vai manter o padrão aqui. Então isso aí é filé, ó, onde está branco ele praticamente não acontece nada. Seguindo esse padrão aqui, ó, o modo overlay, que nem eu falei, você vai usar para os seguintes problemas aqui. Se ele não ficou tão vivo a cor quanto você quer, você coloca um pouquinho mais de cor. Você vai lá no vermelho lá e passa um pouquinho onde você quer que a cor fique mais forte. Só que você não pode passar em tudo, porque senão ele vai começar a sobrepor. Então você tem que passar só onde você quer que fique mais forte, certo? Então aí vai um pouquinho de treino para você acostumar. Aplicando isso aqui na bolinha aqui, pego lá para fazer o sombreamento, aplicando esse mesmo princípio. Quero fazer o sombreamento, eu vou pegar a minha escala de cinza aqui, vou pegar o preto, deixo aqui no modo multiply. O modo multiply está aqui. Então nessa guiazinha aqui, vou deixar meu sombreamento ligado. Então, só uma caneta, não me enche o saco, por favor. Então o branco é para mim deixar, lembrando, né, onde é branco vai ficar transparente. Posso escurecer aqui agora, fazer o sombreamento mais forte aqui. Em vez de você passar o branco, se você quiser apagar, também dá na mesma. Mas com branco já fica mais fácil, porque você já está com as cores aqui, então você não precisa estar mudando do pincel para borracha. Fica mais rápido. Beleza? Então aqui passou o preto aqui, então a gente já tem o sombreamento.
sombreamento em cima do tom do objeto, que é o cinza. Esse tom de cinza ali. Aqui eu vou deixar no modo Lighten para fazer o reflexo agora. Lighten, pego o branco já está aqui, então não precisa mudar aqui em cima. Eu pego o Alt e clico no branco, ele já ficou branco selecionado. Com a pressão da caneta, eu posso usar isso aqui. Se você for pintar no mouse, quiser se aventurar a pintar, fazer esses testes no mouse, você usa a opacidade aqui, ó. Você diminui a opacidade, ele vai ficar mais transparente a cor. Que você está usando. Agora eu vou dar uma acelerada aqui, porque vocês já entenderam a parada e o vídeo vai começar a ficar muito comprido. Então, né, é isso aí. Eu não estou fazendo nada de maravilhoso aqui, é só a utilização dos processos que eu já expliquei naqueles outros layers lá. Mas agora com a forma 3D, para vocês entenderem melhor como funcionam as paradas aqui. Uma coisa que pode acontecer com vocês é o seguinte. Quando eu estava usando esse sistema aqui, eu fui ativar o modo Overlay para pintar agora de vermelho, para passar a cor, e ele não pegou. Ele deu caca. Não sei porquê. Se isso acontecer com vocês, vocês salvam a imagem em preto e branco, em JPG, em PNG, sei lá, JPEG, no formato que seja, e vocês abrem ela novamente, colocam o overlay já com a imagem sombreada e joga o overlay em cima, certo? Porque aqui esse efeito aqui ele está separado em etapas, né? Então tem a sombra, tom do objeto, a sombra e o reflexo. O overlay vai cobrir isso aqui com a cor e vai trabalhar em cima desses efeitos aqui. Aqui deu certo, mas pode ser que não tivesse dado por alguns motivos aí. É óbvio que ele não vai ficar 100% pronto, né? Mas já é uma meio caminho andado. Como eu falei, dá para ativar mais um overlay e você usar o brush para você deixar o vermelho mais vivo, onde você precisa que a cor fique mais forte. Aí, no caso aqui no meio, a passagem entre o reflexo e a sombra seria um lugar interessante para isso. Depois nos layers um layer acima, no modo normal, você pode refazer essas passagens de cor aqui usando os tons dos layers abaixo, só para você deixar o negócio mais perfeitinho, Então aqui eu estou dando retoques num layer acima de todos, certo? Utilizando as cores dos layers abaixo, para mim conseguir um efeito mais perfeito, digamos assim, né? Uma passagem de cor mais certinha, sempre usando a pressão da caneta nessa etapa, né? Isso é essencial. Ó, tá vendo? Então ele vai ficar uma bolinha. A passagem de cor fica praticamente imperceptível, né? A passagem de uma cor para outra. Fica difícil você perceber degraus aqui. Quanto mais você trabalhar em cima dessa passagem de cor, melhor vai ficar. Tá certo? Então é isso aí. Então, estude isso. Veja na descrição aí do vídeo o nome dos layers, né? Eu vou tentar fazer uma descrição, mas se você não entendeu a função de cada layer, do multiply, do lighten e do overlay, assista de volta o vídeo para você entender melhor a explicação. Então aqui, ó, sem o retoque, aqui sem o overlay de cor, para retoque de cor, sem o overlay de cor, aqui sem o lighten, aqui sem o multiply, né? E aqui só no tom do objeto. O tom do objeto aqui embaixo, o layer é normal, esse tom de cinza aqui. Lembrando que esse tom de cinza aqui é um tom nível 46 aqui. Eu vou colocar lá também na descrição, cinza 46 no modo HSB. Então veja esses detalhezinhos aí para dar certo os testes que você fez. Faça o teste numa bolinha
Porque se você conseguir sombrar uma bolinha, você provavelmente vai conseguir sombrar outras coisas. Se você não conseguir sombrar uma bolinha, que é uma forma relativamente simples, dificilmente você vai conseguir um bom resultado em formas mais complexas, né? Como o corpo humano, com personagem, assim por diante. Então seja coerente, estude a técnica em formas simples, para você absorver somente a técnica, e depois que você estiver dominando a técnica, você aplica ela em objetos mais complexos aí. Tá certo? Então o processo básico é isso aí. Sei que o vídeo talvez tenha ficado um pouquinho longo aí, né? Mais de 20 minutos, sei lá, não sei quanto tempo já deu. Mas vai valer a pena você aplicar essas técnicas aí, se você não sabe pintar no Photoshop, né? Que o resultado que você consegue com esses esquemas aí é bem bacana. Eu vou mostrar algumas coisas a mais pra frente. Como você pode usar esses modos para criar iluminações mais complexas, né? Também usando os exemplos das bolinhas. Mas é um modo de pintura que você consegue fazer estudos de iluminação, assim que no papel seria bem mais difícil. Para quem quer criar referências no computador, essa é uma boa forma de você estudar a iluminação, chegar no conceito que você quer de iluminação e depois pintar no papel com o material que você quer. Você não vai desperdiçar tanto material, porque às vezes o material de pintura é caro, né? E já vai chegar com a ideia pronta no papel. Então a associação da arte digital com a arte tradicional é bem interessante também, né? Vale a pena conciliar as duas coisas, que a gente consegue muito mais longe do que a gente iria usando só um dos recursos, né? Para quem não pode fotografar modelo, essas coisas assim, não pode ir até um lugar para fotografar, o melhor jeito, a melhor alternativa é fazer estudos digitais aí de iluminação, de ângulo e assim por diante, para chegar com a ideia pronta no papel depois, para pintar com o material que você pretende. Beleza? Então é isso, muito obrigado pela atenção, pela paciência, e é isso aí. Se inscreva no canal, clique em gostei, se inscreva no grupo do Facebook que tem na descrição para você postar seus desenhos lá. Né, o grupo já está com 3.000 e poucas pessoas, tá bom? Mas pode ficar melhor ainda, né? Se você participar lá. E não deixe de acompanhar essa série aí de arte digital, que eu vou passar mais algumas ideias. Também a série de modelagem 3D. Eu vou mostrar mais técnicas de modelagem para você criar referências 3D para você desenhar depois. Ou se você quiser se aprofundar, né, em modelagem, você que sabe. Então é isso, um abraço, sucesso, obrigado, boa sorte e fui!